A lição número 6, a parte de terça-feira, fala sobre as migalhas espirituais. Jesus gostava de estar junto das pessoas, gostava de conhecer a sua situação e gostava, assim, de tratar as pessoas de diferentes maneiras. Mas o seu amor era um só. As pessoas tinham problemas diferentes, então ele tinha que tratar de forma diferente. O leproso, o centurião, o paralítico. E assim ele foi ajudando pessoas de acordo com a sua situação. Algumas vezes nós olhamos pessoas que se aproximam de nós na igreja, ou mesmo no meio da rua, e às vezes nós sentimos uma certa aversão pelas pessoas que se aproximam. Alguns vêm para pedir, outros vêm para apenas ouvir alguma coisa, outros vêm para assim pedir uma informação. Mas algumas pessoas sentem aversão por aqueles que se aproximam se não é do padrão que eles estavam esperando. Então, quando vem alguém para pedir, a pessoa já se prepara, não tem moeda. Havia um padre que andava sempre de carro e numa cidade, e quando ele esteve aqui em São Paulo, ele sempre trazia algumas moedas ali no seu porta-luvas ou mesmo no porta-moedas. Chegou num farol de São Paulo, um menininho veio e pediu uma moeda, ele deu uma moeda. E foi assim, chegou um momento que acabaram as moedas. Mas o menininho num farol veio e disse: moço, me dá uma moeda. Ele passou a mão em cima da cabeça do menino e disse: querido, não tenho mais nenhuma, dei todas por aí. Ele disse: puxa vida, obrigado, que o senhor passou a mão na minha cabeça. O outro veio e disse: me dá uma moeda. Ele disse: não tem. Ele disse: então, passa a mão na minha cabeça pelo menos. Era uma criança carente. Então aquele padre dizia assim: vale a pena você investir na solidariedade, como Jesus fazia. Deu uma lição profunda a muitos crentes que não têm essa simpatia e esse amor no coração. Jesus foi para uma outra cidade, um lugar chamado região Ciro-Fenícia, onde ele encontrou-se com uma mulher. Chegou numa casa, tinha bastante gente, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas de repente encheu de pessoas. As pessoas sabiam que Jesus estava com sua mão, corria por todos os lugares. Uma mulher veio clamando a ele. Por isso, Bernard Shaw, um grande escritor e teólogo irlandês, ganhador do Prêmio Nobel de 1925 e o autor da famosa frase: o maior pecado para com o nosso próximo não é o diálogo, mas é ser-lhe indiferente. Essa é a essência do mal de toda a humanidade. Ou ele dizia, essa é a essência da desumanidade. Não é você assim não dar nada para uma pessoa, é você ignorar a pessoa, ser indiferente. Isso pesa muito. Jesus foi muito enfático: se vocês deixarem de fazer a um desses meus pequeninos, estão deixando de fazer para mim. Mateus 25 tem essa citação. Pergunta número 4, o que podemos aprender do tratamento de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia, a mulher estrangeira, como está em Marcos capítulo 7, 24 a 30. O texto diz assim: levantando-se dali, Jesus foi para os termos de Tiro e Sidom. Foi porque alguém estava com o coração clamando por ajuda. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse. Mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito maligno, imundo, ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa-me primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha que os filhos jogam. Então Jesus disse: por essa palavra pode ir. O demônio já saiu de tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, e eis que o demônio já havia saído da menina. A pergunta é: o que podemos aprender de Jesus tratando a mulher Ciro-Fenícia? Resposta: aprendemos várias lições. Aprendemos primeiro como a mulher pagã tinha mais fé em Jesus do que muitos líderes religiosos de Israel. Jesus mostrou uma aparente indiferença para ensinar aos discípulos a forma como os judeus tratariam os estrangeiros. A mulher persistiu, é outra lição. A mulher persistiu e recebeu a bênção que ela estava buscando, da filha ser liberta e curada das garras do diabo. Então, dessa forma, aprendemos lições poderosas nessa experiência de Jesus com a mulher Ciro-Fenícia. A mulher Ciro-Fenícia
mostrou uma fé operosa, grandiosa, mesmo tendo recebido a explicação de que ela, por exemplo, era comparada aos cachorrinhos. A sua resposta mostrou que essa expressão cachorrinhos não era cachorros de fora, era cachorrinhos que viviam na casa, embaixo da mesa, e que participavam ali assim, da refeição dos filhos, porque comiam as migalhas. Ela queria apenas uma migalha. Se uma migalha era uma bênção tão grandiosa, já imaginou se fosse um pão inteiro? Jesus disse, vai filha, porque a tua fé, ela procedeu à cura da sua filha. O demônio já saiu dela. Foi uma grande prova de fé. E a mulher voltou para casa vitoriosa. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 175, ela escreveu o seguinte, o Salvador demonstrou divina compaixão com a mulher cirofenícia. Comoveu-lhe o coração ao ver sua aflição. Depois de ser manifesta a sua fé, enviou-a com a promessa da bênção pela qual ela orava. Os discípulos jamais se esqueceram dessa lição, que foi registrada para mostrar o resultado da oração perseverante. Essa mulher clamou, orou, se atirou aos pés de Jesus. E Jesus disse, grande é a tua fé. Uma viúva orava ao Senhor de forma persistente pedindo pão. Morava numa rua descida, onde a janela dela, uma espécie de vitrô, dava assim para a calçada, para a rua que descia. E uma madrugada, sem ter o que dar para os filhos, ela se ajoelhou e pediu, Senhor, por favor, manda pão, Senhor, manda um pão, por favor. Descia um homem pela rua e viu o clamor da mulher. Olhou pelo vitrô, viu a mulher ajoelhada. Ele tinha um pão na sacola. Pegou o pão e jogou pelo vitrô. A mulher viu o pão caindo e disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o Senhor enviou um pão. E o homem disse, não foi o Senhor não, fui eu. Eu sou um pai de santo, estou indo fazer um despacho. E vi a senhora clamando, joguei para a senhora pensar que foi Deus. Ele disse, não, meu senhor, foi Deus que mandou o senhor jogar. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E o homem foi embora com essa palavra nos ouvidos. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Uma fé operante. Por isso, se alguém precisa de um milagre, precisa pedir a Jesus. Muitas vezes o Senhor Jesus é que perguntava, o que queres que eu te faça? Perguntou para o paralítico no tanque de Betesda, queres ser curado? É óbvio. Perguntou para os dois cegos, o que vocês querem que eu faça? Perguntou para Bartimeu, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E Jesus então operava o milagre de acordo com a fé que a pessoa possuía. Muitas vezes nós não pedimos de forma correta. E Jesus está pronto para nos atender. Deus nos abençoe. Que as migalhas espirituais possam vir para a nossa vida, para a nossa família. Porque o Senhor Jesus está pronto a dar, nem que seja uma migalha. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Aumenta a nossa fé, Senhor. Uma mulher cirofenícia, dá-nos, Senhor, essas migalhas, para que possamos louvar o Teu nome, honrar e glorificar. Agradecemos em nome de Jesus. No Teu nome, Senhor. Amém. Fica com Deus. Beijo no coração.